Bom, a Revolução de 32 foi uma luta pelo poder da famosa política café com leite. São Paulo e Minas se alternavam na presidência. E o presidente da época, Washington Luiz, que era de Macaé, Rio de Janeiro, mas considerado paulista, porque fez toda a carreira política em São Paulo, ele colocou como candidato do governo o Júlio Prestes, que era governador paulista, deixando de lado quem deveria assumir naquela vez, que era o Antônio Carlos, de Minas Gerais. E o Antônio Carlos reagiu: se não for mineiro, não o será paulista. E aí lançou a candidatura de Getúlio Vargas, governador do Rio Grande. E aí começou tudo. Getúlio assumiu com o golpe de 1930, derrubou o Washington Luiz, assumiu um governo provisório, começou a fazer os desmandos dele, governando por decreto, destituiu todos os governadores, fechou o Congresso, destituiu os prefeitos e colocou os tenentes, os interventores do próprio Getúlio. E os paulistas, a oligarquia dominante, os grupos dominantes, não aceitaram isso e reagiram, e aí estourou, em 1932, a Revolução, no 9 de julho de 32. A Revolução de 32 é uma paixão para o historiador e psicólogo Antônio de Andrade. Desde criança, ele escutava as histórias que seu pai contava. Olha, meu pai foi padioleiro na Revolução de 32. Ele recolhia feridos do fronte, da frente de combate, para a retaguarda, para serem socorridos. E eu cresci, nasci em 44, eu cresci ouvindo meu pai e os amigos deles falando dessa guerra. E eu sempre pesquisei sobre isso e resolvi contar essa história, que hoje a juventude não sabe nada. Ou muita gente do povo não sabe o que significa 1932. Depois de 7 anos de pesquisa, Antônio publicou um livro que não conta apenas a história, mas faz uma reflexão sobre o ideal constitucionalista. É que todo o povo se uniu por uma causa única: haver um país melhor. Hoje nós poderíamos também fazer isso, né? Mas naquela época o povo se uniu em todos os escalões das cidades e dos estados para lutarem por um Brasil melhor, não só um São Paulo melhor. E por uma das bandeiras desses ideais que o povo tinha era ter um país com respeito às leis, que era respeito a uma Constituição. Devido a esse objetivo, a Revolução foi chamada de constitucionalista. Para o historiador, a Revolução que aconteceu há 70 anos deixou uma lição. Quando descobrem que os paulistas lutaram por ideais, diferente do que o Getúlio propagou no resto do país, que São Paulo queria se separar do país. Então, quando as pessoas descobrem que atrás da luta dos paulistas haviam muitos ideais por um Brasil melhor, elas ficam surpresas. Então, de várias regiões do país, eu recebo e-mails, até do exterior, de pessoas que ficam encantadas com esses ideais que os paulistas tinham de uma luta por um Brasil melhor. Diferente do que o Getúlio colocou nas suas propagandas, tentando levantar o resto do Brasil contra São Paulo, dizendo que São Paulo queria se separar. Se você quiser saber mais sobre a Revolução de 32 e ler também os artigos do seu Antônio de Andrade, você pode acessar o site www.editora-opção.com.br.